Olá, investidor! Vamos aos números do mês de setembro. No mês de setembro, a Bolsa de Dívidas e Valores de Angola, Bodiva, indicou crescimento de acordo às análises dos mercados quanto ao volume de negócios, montante negociado e contas custódias abertas. Somando o montante negociado em todos os mercados, a Bodiva registrou um total de 692 mil milhões, que indicou uma valorização progressiva de 179% face ao período do mês de agosto, que registrou um montante negociado na ordem de 247 mil milhões. Foram registradas 375 milhões de operações em volume de negócios, apontando uma evolução acima de 100% relativamente ao mês de agosto, que realizaram 91 milhões de negócios. Foram abertas 5.503 contas custódias no mês de setembro, o maior número de aberturas de contas até o momento, explicado pelo processo de oferta pública de venda do BFA. Quanto ao mercado de ações, foi marcado por um desempenho positivo, representando assim um apetite dos aforradores em instrumento de renda variável. Este mercado tem apresentado um comportamento de crescimento gradual. No mês de setembro, o montante negociado neste mercado foi de 557 milhões, apontando uma valorização de 29% comparado ao período anterior. O grande destaque foi o Banco Caixa Geral Angola. As ações do banco foram as mais negociadas, com 198 milhões de kwanzas, representando uma valorização de 24% em relação ao mês anterior. As ações do BAI continuam a ser o segundo instrumento com maior montante negociado, com 165 milhões de kwanzas, indicando um crescimento de 56% relativamente ao mês de agosto. A seguir foi a Bodiva, com um montante negociado de 151 milhões de kwanzas, com a valorização acima de 50%. Depois foi a ENSA, com um montante negociado de 37 milhões, indicando uma desvalorização de 42%. E por último, foi o BFA, com um montante negociado de 3 milhões de kwanzas, na sua estreia no mercado de ações. No mercado de bolsa de obrigações privadas, as obrigações da Sonangol foram as únicas negociadas, registrando uma valorização acima de 100%, com montante negociado de 77 milhões de kwanzas. Quanto ao mercado de bolsa de títulos do Tesouro, as obrigações do Tesouro não reajustáveis foram os instrumentos com maior destaque, apontando um crescimento acima de 100% no corrente mês, saindo de 54 mil milhões de kwanzas em montante negociados para 189 mil milhões de kwanzas em setembro. As obrigações do Tesouro em moeda estrangeira negociaram um montante de 7 mil milhões de kwanzas, indicando uma valorização acima de 100% em relação ao mês de agosto. No mercado de bolsa de unidades de participações, foram negociados apenas unidades de participação do fundo Standard Rendimentos, movimentando um total de 3 mil milhões de kwanzas, que indicaram uma ligeira valorização de 16% em relação ao mês anterior. No mercado de registro de operações sob valores mobiliários, as obrigações do Tesouro não reajustáveis foram os instrumentos com maior montante negociados no mês de setembro, com 155 mil milhões de kwanzas, indicando uma valorização acima de 1000% em relação ao mês anterior. A seguir, foram as obrigações do Tesouro em moeda estrangeira, que apontaram um avanço acima de 100% no mês de setembro, passando de 8 mil milhões de kwanzas em agosto a 70 mil milhões em setembro. Negociou-se também de maneira significativa bilhetes do Tesouro de 364 dias, na ordem de 9 mil milhões de kwanzas. Mercado de operações de reporte. As obrigações do Tesouro em moeda estrangeira foram os instrumentos com maior montante negociado, com 218 mil milhões de kwanzas, apontando uma valorização de 66% em relação ao mês findo, seguido das obrigações do Tesouro não reajustáveis, que negociaram um montante de 40 mil milhões de kwanzas, apontando uma desvalorização de 9% em relação ao mês anterior. O mês de setembro foi caracterizado por novidades na Bodiva, como a admissão do BFA em mercado secundário, que tem redimensionado o mercado. BNS, o amanhã começa hoje.